Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto, olha, essencial para todo mundo. Como é que o governo federal aqui no Brasil está cuidando dos nossos dados pessoais? A gente separou uns documentos bem interessantes. Tem instrução normativa, resumo de LGPD direto de site de ministério, medida provisória que mudou umas coisas importantes e até portaria de nomeação para a gente ver como funciona na vida real. A nossa ideia aqui é, assim, entender como essa estrutura de proteção de dados está montada no setor público, sabe? Quem são as pessoas-chave em cada lugar, que regras existem para usar nossas informações e quem é que fiscaliza isso tudo. Vamos fuçar nesses papéis para ver o que a gente importa. E olha, parece que tem uma figura que se destaca logo de cara nesses documentos, né? O tal do encarregado pelo tratamento de dados. Parece que o governo levou a sério isso de ter alguém específico cuidando dessa área em cada órgão. Certo, vamos lá então. Começando por essa instrução normativa, a SGDM número 117 de 2020. Ela parece ser, o manual de instruções para o governo federal sobre esse encarregado, é isso mesmo, o que ela diz na prática. Exatamente. Essa IN 117, ela funciona como um guia bem detalhado de como aplicar a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, dentro dos órgãos federais. Isso vale para administração direta, autarquias, fundações, todo mundo. E o ponto principal é esse. A autoridade máxima de cada lugar desses tem que indicar formalmente mesmo quem é o encarregado pelo tratamento dos dados pessoais. Essa pessoa vira referência para tudo que é de dado pessoal ali dentro. E também é a ponte, né? O contato com os cidadãos, que são os donos dos dados, e com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Entendi. E essa pessoa pode ser qualquer uma ou a norma fala alguma coisa do perfil? Imagino que precise ter um certo preparo, né? Fala sim, e é bem específica nisso. O artigo 1º, lá no parágrafo 1º, ele lista uma série de conhecimentos que são, assim, essenciais para a função. É desejável, né, que tenha conhecimento em privacidade e proteção de dados, claro, mas também em análise jurídica, gestão de riscos, governança de dados e até acesso à informação no setor público. É um perfil bem completo, multidisciplinar. Interessante. Agora, tem um ponto aqui que me chamou muito a atenção. No mesmo parágrafo, inciso 2º, a norma diz que o encarregado não pode ser da área de TI e também não pode ser o gestor dos sistemas de informação do órgão. Isso parece meio contraintuitivo, não? Porque, bom, dados e TI estão super ligados. Qual a lógica disso? Olha, essa é uma das partes mais importantes da IN 117, de verdade. A lógica é buscar independência, sabe? E evitar conflito de interesses. Pensa comigo, o pessoal da TI, os gestores de sistemas, eles são quem implementa, quem opera, quem mantém tudo funcionando, né? A infraestrutura que processa os dados. Sim, claro. Se o encarregado que tem que zelar pela lei, pelos direitos das pessoas, se ele viesse dessa área ou fosse o próprio gestor, poderia rolar um conflito ali, né? Um viés. Entendi. Privilegiar o lado técnico em vez da proteção. Exato. O risco seria a conveniência técnica ou manter as coisas como estão, passar por cima das regras de proteção de dados ou das demandas dos cidadãos. A ideia é ter alguém com um olhar, digamos, mais de fora da operação direta, focado na governança, no risco, na conformidade com a lei e não só na execução técnica. Faz sentido, faz sentido. Evitar que quem fiscaliza seja o mesmo que faz, né? E para essa independência não ser só no papel, a IN 117 traz alguma garantia? Algo para dar força para essa função? Traz sim, e isso é fundamental. O artigo 3º da IN garante que o encarregado tem acesso direto à alta administração. Alta administração, quem seria? A própria norma define. Ministros, quem ocupa cargos de natureza especial, presidente de autarquia, de fundação e também cargos de direção mais altos, tipos DAS 6, sabe? Que é o pessoal do alto escalão federal. Esse acesso direto é importante, porque ele pode levar as preocupações, as recomendações, direto para quem decide, sem filtro da burocracia no meio do caminho. Isso é bom. E tem mais. O mesmo artigo diz que as outras áreas do órgão têm que dar apoio para o encarregado conseguir as informações que precisa e também prevê que ele possa se aperfeiçoar sempre, estudar, se atualizar, mostra que a função é séria. Legal. E o artigo 2º reforça aquilo que a LGPD já falava.
tem que divulgar quem é o encarregado e como entrar em contato com ele, lá no site do órgão, para todo mundo saber e poder procurar. Transparência total. E a gente tem um exemplo prático disso, né, com a Portaria MC número 538 de 2021. Lá, o ministro da Cidadania da época nomeou o ouvidor-geral do Ministério para ser também o encarregado. Essa escolha se encaixa no que a gente está discutindo. É um exemplo bem interessante de como os órgãos tentaram colocar a norma em prática. A ouvidoria, por natureza, já é um canal de comunicação do órgão com o cidadão, né? Recebe reclamação, sugestão, tudo mais. Sim, já existe essa ponte. Então, nomear o ouvidor geral pode ter sido uma tentativa de criar uma sinergia, sabe? Aproveitar essa estrutura que já atende o público para cuidar também das demandas da LGPD. Pedido de acesso a dados, correção, exclusão, essas coisas. Parece uma solução prática. Pode ser, sim. A questão principal, claro, é se aquele ouvidor nomeado tinha ou conseguiu rápido aquele conhecimento todo que a IN 117 pede, né? O jurídico, o risco, governança. Se sim, pode funcionar muito bem, ser eficiente. Interessante essa conexão. Bom, esse exemplo mostra a nomeação. Mas para a gente entender o cenário maior, onde esse encarregado trabalha, vamos dar uma olhada na lei principal, a LGPD, usando aquele resumo do site do Ministério que a gente tem. Ele relembra uns conceitos básicos, né? Isso, a página lá recapitula os papéis que a LGPD define. O controlador, que é quem decide o que fazer com os dados, no caso, o órgão público. O operador, que é quem processa os dados seguindo as ordens do controlador, pode ser outro órgão ou até uma empresa contratada. E o encarregado, que a gente acabou de detalhar. E ela reforça também aquela definição super ampla de tratamento de dados que está na lei. É basicamente qualquer coisa que você faça com um dado pessoal. Coletar, usar, acessar, guardar, apagar, transmitir, a lista é enorme. Mexeu com dado pessoal é tratamento. É impressionante como é abrangente mesmo. E um ponto que esse resumo destaca e que para o governo é central é a base legal para tratar os dados. Diz que no setor público, a justificativa principal é a execução de políticas públicas que estão em leis, em regulamentos. Isso é diferente do setor privado, né? Muito diferente. E é chave para entender como as coisas funcionam no governo. Enquanto na empresa privada, muitas vezes a base principal é o consentimento da pessoa. Sim, a gente autoriza o uso. No setor público a coisa muda. A necessidade de cumprir uma lei, de executar uma política pública que está numa lei, num decreto, num regulamento, ou até em contratos, convênios, isso vira a principal autorização para o governo tratar nossos dados. Porque o governo precisa dos dados para fazer as coisas, né? Saúde, educação. Exato, para fornecer serviços essenciais, saúde, educação, segurança, assistência social. A LGPD reconhece isso, mas ela impõe que esse tratamento siga todos os outros princípios da lei. Finalidade, adequação, necessidade, transparência, segurança e, claro, tem que garantir os direitos das pessoas. Entendi. O governo pode usar, mas dentro das regras. Mas aí o texto do Ministério fala de algo que sempre gera discussão: o compartilhamento de dados entre órgãos públicos diferentes. Diz que para essas finalidades de políticas públicas pode compartilhar sem o consentimento específico da pessoa. Isso não abre uma porta meio perigosa? Para usarem nossos dados para tudo quanto é lado? Como é que fica a privacidade aí? É uma preocupação super válida e é um ponto delicado mesmo na aplicação da LGPD no governo. Aí permite, sim, esse compartilhamento entre órgãos para executar políticas públicas específicas, sem precisar pedir um novo consentimento toda vez. Só que, e isso é crucial, não é um cheque em branco, sabe? Ah, bom, tem limites. Quanto em outras normas, guias, como aquele guia de boas práticas que o texto cita. Primeiro, transparência. O órgão que coletou o dado lá no começo tem que avisar a pessoa que pode rolar esse compartilhamento e para quê, de forma geral. Segundo, finalidade e necessidade. O compartilhamento só pode acontecer para executar uma política pública bem definida, clara, e só pode compartilhar um mínimo de dados necessário para aquilo. Só o essencial. Isso. O órgão que recebe os dados tem que justificar direitinho por que precisa deles. Terceiro, segurança.
Os dois lados, quem manda e quem recebe, têm que garantir que os dados estão seguros nesse processo todo. E o mais importante, todos os outros princípios da LGPD e os direitos das pessoas continuam valendo. Tipo, eu posso perguntar com quem compartilharam meus dados? Pode pedir informação sobre o compartilhamento, pode pedir correção e, em alguns casos, até para apagar ou anonimizar. E tem mais, dados que já são protegidos por sigilo específico, tipo fiscal, bancário, esses seguem regras ainda mais duras para compartilhar. Então, resumindo, a permissão existe, mas vem junto com um monte de controle e obrigação para tentar equilibrar a necessidade do governo com o direito do cidadão. Ok. Ficou mais claro que não é liberou geral. Tem amarras importantes. Então, vamos recapitular o que a gente viu até aqui. Tem o encarregado como a pessoa de referência em cada órgão, seguindo as regras da IN 117 para ter independência e conhecimento. Certo. Temos as regras gerais da LGPD, que dizem como tratar e compartilhar dados, principalmente para políticas públicas, mas com aquelas salvaguardas que você explicou. Mas quem é que garante que isso tudo está sendo cumprido no país inteiro? Quem fiscaliza mesmo, aplica a lei. É aí que entra a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aquela medida provisória, a 1124 de 2022, ela mexeu bastante com a ANPD, né? Mexeu, e foi uma mudança estrutural muito importante. Essa MP, que depois virou lei, a 14.460 de 2022, ela mudou a natureza da ANPD. Originalmente, quando a LGPD foi criada, a ANPD nasceu como um órgão dentro da Presidência da República. Era ligada diretamente ao presidente. Era. E embora a lei já desse para ela autonomia técnica e decisória, essa ligação direta podia levantar dúvidas sobre a independência real dela, né? Principalmente para fiscalizar o próprio governo. A MP 1224 veio para resolver isso. Transformou a ANPD numa autarquia de natureza especial. Autarquia de natureza especial. O que isso quer dizer na prática? Que diferença faz ela ser autarquia em vez de um órgão da presidência? Faz uma diferença enorme. Ser autarquia, ainda mais especial, dá para a ANPD um grau muito maior de autonomia. Administrativa, financeira e o principal, para tomar decisões. Quer dizer que ela passa a ter CNPJ próprio, patrimônio, orçamento mais independente da presidência e mais liberdade para gerenciar o dinheiro dela e tomar as decisões técnicas regulatórias sem tanta interferência política direta do governo central. Essa independência é chave para uma autoridade reguladora como a ANPD poder agir de forma imparcial, sabe? Efetiva, fiscalizando e, se precisar, multando tanto a empresa privada quanto o próprio governo, ministérios, outros órgãos federais. Entendi. Para poder fiscalizar o próprio chefe, digamos assim, sem medo. Exato. É um modelo que muitas autoridades de proteção de dados no mundo usam justamente para garantir essa isenção. Então não foi só mudar o nome na placa. Foi para dar mais poder e credibilidade para a ANPD como fiscalizadora. E a MP detalhou como essa mudança ia rolar. Detalhou, sim. A MP e a lei que veio dela alteram a própria LGPD, lá no artigo 55A e seguintes, para dizer que agora ela é autarquia especial. Definiram patrimônio próprio, reorganizaram os cargos lá dentro, por exemplo, criaram o cargo de diretor-presidente com o salário de cargo alto, né, o CCE 18, mas fizeram isso transformando cargos que já existiam, para não aumentar a despesa para o governo. Ah, fizeram uma engenharia ali. Isso. A lei também previu que a ANPD pode pedir ou ter no quadro dela servidores de carreiras estratégicas do governo, como os EPPGs. Aqueles especialistas em políticas públicas. Esses mesmos, que são conhecidos por terem um perfil mais analítico, de gestão. A ideia é ter gente qualificada para a função complexa que a ANPD tem. E ajustaram outras leis também para tudo ficar alinhado com essa nova realidade da ANPD. Estabeleceram até um cronograma para transferir as coisas da presidência para a nova autarquia. Foi um passo bem decisivo para consolidar a ANPD como uma peça-chave nesse sistema todo de proteção de dados no Brasil. Então, se a gente juntar todas essas peças que a gente analisou aqui,
Temos a lei maior, a LGPD, definindo direitos e deveres. Temos uma regra específica para o governo federal, a IN 117, falando do encarregado, quem é, como atua, a independência dele. Vimos um exemplo prático de nomeação, lá com a portaria 538 do ouvidor. E, por fim, o órgão que fiscaliza tudo, a ANPD, sendo fortalecido, virando autarquia com a MP 1124. Parece que a gente está vendo mesmo a construção de um ecossistema de governança de dados no setor público, que foi se formando aos poucos, né? É uma ótima forma de colocar. Esses documentos, quando a gente lê assim em conjunto, eles mostram bem essa construção, essa institucionalização da proteção de dados no governo federal. Começa com a LGPD, os princípios, as regras gerais, depois vem as normas mais específicas, tipo a IN 117, para fazer a coisa funcionar na prática, detalhando o papel do encarregado. Aí se define como o governo pode usar os dados legitimamente, focado em política pública, mas sempre com transparência, respeitando direitos. E termina com o fortalecimento da ANPD, dando a autonomia que ela precisa para ser uma reguladora e fiscalizadora de verdade. Interessante que a própria IN 117, lá no artigo 5º, ela já meio que antecipava isso, né? Dizendo que podia ser atualizada conforme as orientações futuras da ANPD. Mostra que é um sistema que conversa, que evolui. Bom, então, recapitulando rapidinho os pontos principais para o pessoal que está acompanhando a gente. Ficou claro, todo órgão federal tem que ter um encarregado de proteção de dados. Essa pessoa não pode ser da TI nem o gestor dos sistemas para ter independência. Precisa ter conhecimento amplo, jurídico, de risco, governança e acesso direto à chefia do órgão. É isso. Exatamente. E vemos também que o uso e principalmente o compartilhamento de dados entre órgãos para executar políticas públicas são permitidos pela LGPD sem precisar pedir consentimento toda hora. Mas, atenção, isso não é carta branca, né? Tem que ter transparência, justificativa clara da necessidade e da finalidade, usar só o mínimo necessário e respeitar todos os princípios da lei e os direitos dos cidadãos, que podem perguntar, pedir informação, correção. E, para fechar o ciclo, a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, foi transformada em autarquia especial. Uma mudança para dar mais independência e força para ela fiscalizar se a LGPD está sendo cumprida por todo mundo, inclusive pelo próprio governo, que mexe com uma quantidade enorme de dados nossos. São esses os pilares que estão estruturando a proteção de dados no governo federal. E essa estrutura toda mostra aquela tensão que sempre existe e que é necessária, né? Entre a necessidade do Estado de usar dados para fazer políticas eficientes e a obrigação de proteger nosso direito à privacidade, à liberdade, ao controle sobre nossas próprias informações. É um equilíbrio constante. E essa análise toda deixa a gente com uma pulga atrás de orelha, uma questão para pensar. A IN 117 proíbe que o encarregado venha da TI, ou seja, gestor de sistemas, para garantir independência. A gente viu o exemplo do ouvidor-geral sendo nomeado, talvez buscando essa sinergia com o público, mas pensando na variedade de carreiras que existe no serviço público, que outros perfis poderiam assumir essa função de encarregado? E como será que a escolha de alguém com formação mais jurídica, ou com mais experiência em gestão de risco, ou talvez alguém vindo da área de transparência e acesso à informação, como essa escolha de perfil poderia mudar, na prática, a abordagem e as prioridades de proteção de dados dentro de cada ministério, de cada autarquia? Fica aí a reflexão, né? Como a escolha dessa pessoa-chave pode influenciar a cultura e a real efetividade da LGPD no dia a dia do governo.